Pessoal, bom dia. Eu sou Andréa Renda. Eu costumo brincar e abrir as minhas falas dizendo que com este nome eu só poderia ter sido uma financeira, desde que eu nasci, eu sou financeira e é essa minha grande paixão. Hoje eu sou CFO da Robopac. Robopac é uma indústria, uma multinacional italiana, que é especialista em envase e soluções de embalagem. Minha vida pretérita eu construí na Johnson & Johnson, 20 anos de carreira nos 3 setores, médico, farmacêutico, consumo massivo, né? Em todas as áreas de finanças, quer seja no Brasil, América Latina e projetos globais. É com uma alegria imensa que eu estou aqui hoje, né, compartilhando com o IBF, com os colegas, essa oportunidade de conversar sobre análises financeiras. O meu tema é análise financeira para desenvolvimento de novos canais, agendas e pontos de atenção, né? O financeiro, quando começa a pensar numa análise financeira, ele começa a pensar em como ele vai construir o business case, em quais as vendas, custo, margem, as despesas, toda a construção do P&L completo. Depois ele vai pensar em balanço, depois ele vai pensar nas contas principais do working capital, aí ele vai pensar no capital de giro, vai pensar no fluxo de caixa, descontado ou não, cada metodologia, né? E depois ele vai pensar em liquidez, ele vai pensar em capital de giro, ele vai pensar se deu retorno, se não deu, né? Mas uma análise financeira é muito mais do que isso, né? Eu não quero chover no molhado aqui de colocar métricas, mas a análise financeira ela é muito mais robusta do que simplesmente essas métricas, né? Por quê? Porque o bom financeiro, ele é aquele que ele é um líder de negócio com expertise em finanças. Ou seja, ele tem a visão inteira do negócio, ele conhece o negócio mais do que ninguém, né? Eu costumo dizer que o financeiro ele é o líder do negócio, apoiado no CEO, né? E com também o outro braço de RH e Tax, né? Então, quanto melhor esta sinergia, melhor o aporte do CFO. E para este conhecimento robusto, para robustecer as análises todas financeiras, ele precisa conhecer do negócio como ninguém. E não só o negócio interno, né? O negócio interno que é o seu produto, que é o seu cliente, que é o seu mercado, mas ele precisa expandir esses horizontes. E quando a gente fala de expandir esses horizontes, nós estamos falando do mercado interno e externo. Interno e externo, mercado brasileiro, mercado global, mercado da região onde está inserido, o mercado das novas empresas, as startups, o que a inovação está trazendo para esse mercado, falar sobre os seus fornecedores, quais as dores do seu fornecedor, quais as possibilidades que ele vê de melhoria na cadeia, né? Uma análise financeira, ela vai impactar e ela vai trazer informações de impostos. A gente sabe que a cadeia de impostos no Brasil, ela é extremamente pesada, ela é extremamente complexa, e quanto mais nós conhecemos de impostos, diretos e indiretos, melhor também o aporte dessa análise financeira. Quanto mais nós conhecemos dos impostos da estrutura, se o seu negócio está inserido numa estrutura global ou regional, quanto mais você conhecer de impostos da sua região, melhor vai ser esse aporte financeiro, né? Essa análise financeira. E eu ainda estou falando só de uma breve introdução. Porque quando a gente pensa de verdade em começar essa análise financeira, nós estamos pensando no primeiro passo. E o primeiro passo, qual é? É você dar um objetivo, né? E você dar um objetivo claro parece repetitivo, parece redundante, mas não é. Preciso ter um objetivo claro daquilo que eu quero analisar. Por quê? A partir do momento que eu cedo esse objetivo, eu vou trazer os outros players, eu vou olhar o que mais de informação eu preciso trazer para essa discussão, né? Eu vou convidar outras áreas, eu vou pensar em outras informações para robustecer essa análise. E aí não importa a metodologia que a gente use, quer seja as diversas que tem no mercado, desde metodologias do Lean, espinha de peixe, design thinking, as novas de hackathon, a metodologia da Amazon, que é super interessante, o working backwards, né?
a hora que você coloca seu produto no centro e explora todas as possibilidades, e existem inúmeras. Mas se a gente passar... e os 5 porquês, né? Era essa que eu ia trazer primeiramente. Se a gente passar por todas essas metodologias, o que elas têm em comum? A curiosidade. Então, a boa análise financeira é aquela que traz a curiosidade como centro, como norte, que ela vai suscitar outras perguntas, outro cruzamento de dados, outras informações. Sempre aquele olhar holístico para entender não só os números, mas também todo o seu contexto, todo o seu mercado, né? Muito bem. A partir do momento que a gente setou esses objetivos, nós vamos para o primeiro passo, que é estabelecer a busca desses dados, né? Então, primeiro eu separo a análise financeira naquilo que ela é quantitativa e naquilo que ela é qualitativa. Quantitativa, cada um de nós vai ter a sua forma, a sua planilha Excel, a sua mentalidade de rascunhar, né, no papel e ver que usar para essa análise de dados, né? E a parte qualitativa, que ela é super importante, porque há muitos anos atrás não se falava em ESG para monetizar, né? A gente não falava nada desses compromissos todos que hoje está na pauta dos executivos para trazer uma nova forma de mensurar os seus negócios. Não só daquela 2 mais 2 é 4, mas pensar em trazer também a parte de cultura, a parte de pessoas, a parte de ESG, a parte toda de toda a sustentabilidade que a gente não monetizava e que hoje a gente monetiza, né? Então, toda essa parte qualitativa, que eu digo que ela é a base de toda boa análise financeira, ela precisa estar na pauta, né? A gente precisa ouvir todos os stakeholders, a gente precisa ouvir todos os nossos clientes, quer sejam internos, quer sejam externos, né? E a gente principalmente precisa estar disposto a receber dados que mostrem um pensamento diferente daquele que a gente começou a análise, né? A análise financeira, ela vai trazer dados importantes e que o líder que iniciou, o líder que está, vamos dizer, apoiando, que está dirigindo o grupo que vai fazer essa análise, ele precisa estar aberto a mudar a mentalidade, porque dados e fatos mostram diferente de expectativas, né? Uma análise financeira, ela vai trazer dados e fatos. Pois bem, depois de setar todo o objetivo, vem aquela enxurrada de dados, né? E como que a gente mantém o trabalho coeso, né? A gente faz aquela análise simples do 80-20. 80% do seu resultado está no 20% do seu material, né? Então, este material é onde a gente se debruça para entender o que os números estão contando, né? Depois de feita toda a maçarada de dados, né? Que trabalhamos todos esses dados, o que mais que a gente precisa analisar? Risco. O financeiro ele vai estar sempre apoiado em dados, ele vai estar sempre apoiado em auditorias, nos procedimentos, daquilo que ele pode e não pode fazer, ele é o guardião de todos esses dados. Depois ele vai trabalhar o risco. E esse risco, como que a gente mensura? Né? O risco ele é uma previsão, ele é uma antecipação de curvas que podem acontecer, né? Então ele vem como consequência de cenários, como consequência de decisões que foram tomadas, né? E como trazer todas essas informações para a análise, para o business case, é super importante, né? E a gente não pode deixar aqui de trazer, né? A mentalidade que todos nós precisamos ter, que é a de criar, de fomentar, de inovar. Financeiro é também um dos grandes responsáveis por adotar tecnologias novas, por adotar um pensamento novo, por saber o que está acontecendo no mercado. Ele está sempre interligando dados, né? Ele tem essa facilidade de conectar informações, conectar dados. Então, ele traz esta mente, né? Todos nós já temos um DNA muito grande do que pode e o que não pode, né? Mas quando a gente alia a esta mentalidade, a este jeito de existir, essa mentalidade criadora, que ela abre portas, aí o trabalho sai fluido, o trabalho sai coeso, né? Depois a gente coloca, então, estudo de mercado, vamos colocar análise do mercado interno e externo, vamos avaliar as expectativas de impostos, vamos ver, visitar clientes, visitar
fornecedores, visitar concorrentes, por que não, conhecer muito mais, né? E diferenciar, na hora que a gente está concluindo a análise, o que é importante daquilo que é urgente. Muitas das vezes, a análise traz tanta informação que a gente precisa aprender a olhar aquilo que é urgente, aquilo que é importante, e aí setar a parte de implementação, né? Então, questionar, muito questionar, né? Terminar um dado e questionar muito esse dado, né? E aí chega a parte importante também, que é o que o dado me mostra, o que é a história que este número, que essa análise me traz, né? Então, que a gente saia da nossa cadeira de orientar, de fazer, de executar essa análise financeira e, tá bom, o que ele está me mostrando, né? O que esse dado me mostra e o que eu preciso contar de histórias sobre essa informação que está nas minhas mãos, né? Tá aí eu acho que uma das grandes habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos, que é a perspicácia e a astúcia para muito mais entender desses dados, com poucos dados, o que eles querem dizer para cada um de nós, né? E aí nós vamos aí colher informações que vão robustecer o nosso business case. Stakeholder 1, stakeholder 2, stakeholder 3, stakeholder 4. É sair da nossa zona de conforto, compartilhar o que nós fizemos e colher quantos feedbacks nós pudermos, né? Para quê? Para que a gente traga outros pontos de vista, para que nós possamos compreender um pouco mais e trazer outras visões sobre o mesmo caso, né? E aí, por último, e não menos importante, é a questão do que o time aprendeu com essa análise nova, né? Nós sempre precisamos aprender alguma coisa nova quando a gente termina um trabalho. E uma análise financeira, ela vai trazer informações novas, quer seja de conhecimento de mercado, de produto, um novo ponto de vista, uma tecnologia nova, um imposto que eu não tinha visto, uma ferramenta que eu não conhecia, né? Preciso sair melhor do que eu entrei, né? E obviamente que essa análise financeira, ela precisa ter múltiplas pessoas trabalhando, né? Normalmente não é só uma pessoa. Então, por isso que fazer esta leitura do que se aprendeu com a análise financeira, o que funcionou, o que não funcionou, o que eu fui assertivo na previsão dessa análise, o que eu poderia ter feito melhor, é um exercício que é fundamental nós termos em mãos cada vez que a gente termina um trabalho, né? E aí, por último, e não menos importante, também, né, o segundo não menos importante, é a forma que eu vou implementar esta análise financeira, né? Então, estabelecer pilotos, estabelecer metas, estabelecer a forma de implementar ou a forma de direcionar o resultado é fundamental, né? Acho que essas eram as etapas todas de uma análise financeira que eu queria compartilhar com vocês. Vou ficar muito contente de receber informações, feedbacks, dúvidas, perguntas, e estou aberta para conversar, para entender um pouco como os colegas fazem e efetuam essas análises, esses business cases. É difícil a gente não usar inglês, né, para tentar conversar sobre alguns assuntos. E estou à disposição no LinkedIn, e Beth também tem todos os meus contatos, e vai ser um prazer conversar com os colegas. Muito obrigada e um bom dia para vocês.